Esse é o Sobedcast, um podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, onde você ouve bate-papos científicos sobre tudo que é novidade na endoscopia no Brasil e no mundo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Sobedcast para transmissão para vocês. Meu nome é Ermelindo Della Libera Júnior, eu sou de São Paulo, sou membro da Comissão Científica da SOBED Nacional, trabalho aqui em São Paulo também, ligado à disciplina de gastroenterologia da Escola Paulista, do Hospital Einstein e do Grupo Fleury. Nós hoje temos o prazer de entrevistar, hoje é o segundo podcast nesse formato, que nós vamos entrevistar o nosso colega Luciano Lenz, que é um colega de São Paulo. O Luciano é um médico mineiro de Juiz de Fora, depois ele vai falar mais um pouquinho dele, trabalha no ICESP aqui em São Paulo, também no Grupo Fleury, e que desenvolveu um trabalho muito interessante e que foi um estudo sobre ressecções endoscópicas, quando ele comparou a ressecção por duas técnicas que nós vamos depois desenvolver. Esse estudo, o nome é Underwater versus Conventional Endoscopic Mucosal Resection for No Peduncular Colorectal Lesions. Foi um estudo randomizado e ele publicou agora em outubro, né, de 2022. Então, o Luciano, nós vamos discutir esse artigo, que é um artigo muito bem elaborado, e então eu dou as boas-vindas para o Luciano, que vai nos brindar sobre esse artigo e vários aspectos dele. Luciano, tudo bom? Como é que você está? Tudo ótimo. Boa noite, Ermelinda. Realmente é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse podcast. Eu que escutei, né, o podcast do Dalton, eu sou um assíduo ouvinte de podcast, eu ouço os da Gastrointestinal Endoscopy, então eu gosto bastante desse formato. Acho que a gente pode escutar no carro, né, enquanto está se deslocando, né? Às vezes para o serviço, fica parado no trânsito. É uma oportunidade de estar aprendendo enquanto está no trânsito. E é uma satisfação, ainda mais pelo convite. Então, para quem não me conhece, eu cheguei aqui em São Paulo em 2002, né? Eu fiz residência na Escola Paulista e o Hermelindo foi um dos meus primeiros preceptores, uma das primeiras pessoas que me ensinou a fazer endoscopia. Então é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui, né? E a gente poder dividir um pouquinho desse trabalho. Logo no primeiro mês que eu estava no ICESP, Dr. Fauzi já propôs essa ideia de fazer um trabalho randomizado, mesmo comparando a Underwater com a técnica convencional. E eu estava entusiasmado assim com a técnica, estava curioso, digamos assim, com a técnica nesse primeiro momento, mas a gente não tinha experiência. Então eu falei com o Dr. Fauzi, a gente pode fazer, mas eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho da mão. Então por isso que a gente fez um estudo que era piloto, que foi publicado na Arquivo de Gastro em 2020, que era só fazendo underwater, mas para a gente pegar o jeito da coisa, até para ter um viés de expertise, digamos assim. Então, esse primeiro estudo de vocês foi basicamente uma forma de você adquirir experiência e desenvolver a técnica, né, Luciano? Exatamente, assim, é, a- essa técnica estava sendo desenvolvida, mas era uma técnica realmente nova, parecia promissor. A gente já tinha contato com alguns endoscopistas, o Dalto aprendeu com o Bi Miller, eu tinha conversado com o Ivan Orso, também do Paraná, sobre essa técnica. O Fábio Kawaguchi já tinha feito algumas ressecções de underwater de carcinoides retais, inclusive foi a primeira pessoa do mundo a publicar essa técnica para esse tipo de lesão, mas o grupo do ICESP e eu, particularmente, nunca tinha tido contato com essa técnica. Então, é por isso essa ideia de fazer um estudo antes, para a gente também não ter
um desbalanço muito grande, uma técnica você já tinha feito muitos casos e outra técnica nunca tinha feito. Então, eu acho que esse também, quando fez o estudo randomizado, isso é uma coisa diferente no nosso estudo, que muitos trabalhos anteriores, não, as pessoas não tinham experiência nenhuma com underwater. Então, esse estudo de vocês, ô Luciano, basicamente, então, que foi publicado, foi um estudo randomizado para comparar duas técnicas. Uma que já era convencional, que era a mucosectomia, para ressecção de lesões planas, né, os LSTs, basicamente, e uma nova técnica, né, que surgiu lá com Beam Miller, né, mais recentemente, que eu queria que você falasse um pouquinho depois, fazer um breve retrospecto disso, para a gente entrar no seu artigo, e comparar em termos de eficácia, de complicações e de taxa de recorrência. Não é isso? Então, o Bill Miller, como o Bill Miller faz muita ecoendoscopia também, mesmo para colo, usando mini probe, ele percebia que debaixo d'água, porque na ecoendoscopia a gente joga água, né, para ter uma visão melhor, para diminuir os artefatos, ele percebia que a mucosa e a submucosa enrugava, enquanto que a muscular própria, ela ficava, mantinha sua forma circular. Então ele imaginou que poderia ressecar as lesões debaixo d'água sem comprometimento da muscular própria, sem risco de complicações, né, principalmente a perfuração. E sem Então, necessidade de você injetar a solução, né? exato, então, isso é um grande diferencial também. Uhum, uhum. Luciano, quando começou então o seu estudo? Esse estudo randomizado começou em 2017, que a gente começou a inscrever os pacientes, né? Certo. Então conta para a gente qual foi o objetivo do seu estudo, qual foi o objetivo desse estudo de vocês. Então, a gente tinha alguns objetivos. O objetivo primário mesmo era a taxa de recorrência, até pensando no endpoint que seria mais factível e que poderia ser mais diferente, principalmente pelo o trabalho do Kim, é um trabalho antigo, só que era de lesões não, digamos assim, não virgens de tratamento, era tratar a recorrência. Ele viu que a recorrência da recorrência era muito menor da underwater do que com a técnica convencional. Mas a gente já imaginava isso, porque tratar um tecido fibrótico já é mais difícil, injetar num tecido fibrótico. Então o objetivo primário era esse, e os objetivos secundários era a taxa de sucesso, mas a gente já imaginava que a taxa de sucesso das duas técnicas ia ser bem grande, a taxa de eventos adversos, né? A segurança das duas técnicas e a taxa de ressecção em bloco. Esses foram os nossos objetivos. Certo. Luciano, e que tipo de estudo você idealizou para poder comparar essas duas técnicas? Ou qual é o tipo de estudo ideal que a gente pode, que você idealizou para comparar duas técnicas para enxergar a diferença e encontrar esses objetivos? Então, para até evitar alguns vieses, né, que às vezes acabam acontecendo, principalmente de estudos retrospectivos e também perda de dados, o ideal é que você faça um estudo prospectivo mesmo. E aí a gente faz um estudo prospectivo, então, para frente, acompanha esses pacientes, e é um estudo randomizado. Randomizado é aleatório, então, na verdade, o paciente ele tem uma possibilidade igual de cair numa técnica ou na outra. Então, essa foi a metodologia do nosso estudo. Certo. Qual que é a vantagem desse estudo? O que que ele te abre portas para esse estudo, esse tipo de estudo? Que, por exemplo, mesmo um estudo retrospectivo, de repente você escolhe mais a técnica e às vezes compara laranjas com bananas, né? Então tem esse problema. E a outra coisa é que os dados são mais fidedignos, né? A perda de dados é menor. Tá, eu queria também só aproveitar para parabenizar, né, você, o seu grupo, o Fauzi, que é o líder de vocês lá no grupo, porque esse tipo de estudo randomizado ou aleatorizado, como alguns preferem dizer, ele é muito importante, né, Luciano, porque ele vai fazer parte
de uma parede aí, né, colocando vários tijolinhos para dar para formar as chamadas revisões sistemáticas e meta-análise, né, Luciano? Quando então vários estudos desse tipo vão dar uma força muito grande para determinadas decisões médicas, não é isso? Exatamente. Então, infelizmente, na nossa área da endoscopia, os estudos randomizados prospectivos, os trials, né, são muito raros, até pela dificuldade de, de, de ter um número de pacientes, né? E eu acredito que, na verdade, a ciência é uma escada, né? Ou uns tijolinhos. Então, você precisa começar, igual o B. Miller, ele usou a técnica, aí são os vários passos. Ele faz no modelo animal, depois faz um relato de caso, depois uma série de casos, depois ele faz um estudo retrospectivo também do banco de dados dele, aí uma outra pessoa faz a técnica, e aí já começa um estudo, por exemplo, retrospectivo de coleta de dados entre duas técnicas, depois vão para os estudos retrospectivos, prospectivos mesmo, desculpa, comparativos diretos, e depois esses estudos, na verdade, se juntam para fazer a meta-análise, que é uma coleta de vários dados para permitir uma decisão mais, digamos assim, embasada cientificamente, né? Ok. Luciano, dentro falando dessa parte de metodologia, pacientes, que isso é muito relevante, está muito bem feita no seu trabalho, como é que eu vi que você selecionou pacientes com lesões com determinado tamanho. Por que isso? Qual a razão de selecionar? Conta para a gente qual a razão de selecionar determinados pacientes sem tratamento prévio. Então, qual foi o desenho em relação a essa seleção? Então, principalmente é isso, porque pacientes com tratamento prévio, acho que o trabalho do Kim é tão importante, tão praticamente definitivo, que já mostra que a Underwater é muito melhor, mas é um perfil diferente e, na verdade, não é o nosso dia a dia, né? A maioria das vezes a gente pega pacientes que nunca trataram, é raro o paciente que já tratou, Aham. é menos comum. E é um perfil diferente. E a gente tentou selecionar lesões de 10 a 40 milímetros, porque lesões menos de 10 milímetros é difícil você achar a cicatriz e já tem uma eficácia muito alta e uma taxa de recorrência muito baixa. E no Uhum. outro extremo, lesões maiores que 40 milímetros, a taxa de recorrência ou de lesões residuais é praticamente proibitivo. Então, a gente preferiu não incluir esses pacientes. E a gente também tem no grupo pessoas que fazem ISD, então as lesões maiores de 40 milímetros eram sempre encaminhadas para dissecção da submucosa, que era o Dr. Fábio que fazia, Dr. Fábio Carucci. Quer dizer, para os médicos mais jovens, eles vão se defrontar com lesões entre 10 e 40 milímetros. Você está propondo, então, que a gente tenha duas abordagens, ou a mucosectomia convencional, ou a técnica underwater, que é isso que está em questão, né? Exato. É, você fazia biópsia antes dessas lesões, Luciano? É necessário? Então, essa é uma polêmica muito grande. É engraçado porque esse trabalho também foi apresentado no DDW, em San Diego. E na minha mesa, a apresentação, antes exatamente da minha, foi de uma colega americana que mostrou que, na verdade, a biópsia não atrapalha. Mas tem outros autores, e depende como é que eu acho que é feita a biópsia. Se você pegar uma pinça maior, se você biopsiar na periferia ou se você biopsiar no centro, a área mais suspeita, isso pode atrapalhar depois, né? Se Tá. você pegar um fragmento muito grande, pode atrapalhar depois. Então, como eram pacientes do instituto, então pacientes que realmente eles confiam, o ICESP tem um perfil de pacientes que eles confiam muito no médico. Essa é uma vantagem, às vezes, de trabalhar num outro serviço, por exemplo, um serviço particular. Então, ele acredita você falou que era uma lesão, você suspeita que é um adenoma, que vai ressecar, ele acredita. Então, a gente não fazia biópsia. Só que a gente tinha, por conduta, lesões
de 10 a 20 milímetros, a gente ressecava no mesmo momento. Lesões de 20 a 40 milímetros, a gente remarcava até para explicar para o paciente novamente e colocar ele, que às vezes ele está programado uma viagem ou ser pego de surpresa. Então, os Ok. pacientes de 20 a 40 milímetros a gente remarcava. Vamos adiante um pouquinho, por causa do nosso tempo. Deixa eu te perguntar. Fala para a gente, resumidamente, da técnica underwater que você usou no estudo. Então, depois de identificada a lesão, a gente marcava sobre a insuflação mesmo de ar ou CO2. Marcava a lesão porque às vezes é difícil debaixo d'água achar a lesão novamente ou ver os limites dela. Então a gente marcava, depois de marcar, eu desligava a insuflação, ia um pouquinho aproximar a lesão, aspirava o colo e já aspirava, ao mesmo tempo que aspirava, eu já jogava água com a bomba. E aí, nesse momento, depois da lesão, e isso é importante, Hermelino, também uma dica. Não é só a lesão que tem que ficar debaixo d'água. É todo o segmento, não precisa ser o colo inteiro, porque isso é praticamente impossível. Mas aquele segmento tem que estar debaixo d'água. Primeiro que a água pode escorrer, então pode ser perigoso se a água escorrer e ser na hora de cortar sem água. E também porque com o segmento com água, a lesão flutua melhor, quando não Ok. é só a lesão. Ok. Luciano, você então avaliou como principal o outcome primário a recorrência e depois, como secundário, a taxa de ressecção em bloco, a, a taxa de complicações e a eficácia, né? Vamos para os seus Correto. resultados? Vamos. Fala para a gente aí, o que que você encontrou? Então, acho que o resultado maior mesmo é que a incidência, o risco relativo de recorrência foi 7,5% maior com a técnica convencional do que a técnica underwater. E isso é mais marcante quando você divide e coloca só aquelas lesões de 20 a 40 milímetros. Essa diferença é mais marcante. Então, no geral, teve 2% no grupo underwater, quanto a 15% no grupo convencional, mas se a De gente recorrência. de recorrência. Uhum. Mas quando você analisa isoladamente esse grupo de lesões maiores, a taxa foi muito maior. Quer dizer, o grupo de mucosectomia convencional tem pelo menos 7 vezes mais risco, me Sim, corrija se eu estiver errado, de exato. desenvolver Uma, recorrência, isso, especialmente naquele grupo de lesões maiores do que 20 milímetros. exatamente. Exatamente. Ok. Isso. Luciano, e para as outros aspectos que você avaliou? Então, os outros não tiveram diferenças estatísticas e alguns pontos que às vezes também podem ter contribuído para o resultado. Apesar de não ter diferença estatística, tiveram mais sangramentos com a técnica convencional do que com a técnica underwater. Mas isso eu acho que é difícil comparar os grupos, porque tinham mais lesões no cólon direito da técnica convencional do que a underwater. E nós sabemos que a localização é um fator de risco para sangramento. Então, lesões do colo direito sangram mais. Sangrão mais. Ok. É, você, do ponto de vista dos seus resultados, o que que você viu alguma coisa que te deixou assim incomodado com alguma limitação? Se é que houve, porque o seu estudo é impecável, é brilhante, e o que que você coloca como ponto forte? Que eu encontrei vários pontos significativos e fortes. Queria que você ressaltasse isso. Eu acho que o ponto, digamos assim, o ponto de limitação é que realmente a gente não atingiu aquela tamanho amostral que a gente planejou. Então, o tamanho amostral eram de 322 lesões, a gente incluiu 120 lesões, porque nós fomos bastante prejudicados com a pandemia. Só que a gente pensou por outro lado, para que postergar mais essa informação que parece ser tão importante, atrasar
a entrega dessa informação, e a gente ainda estava num cenário incerto da pandemia podendo Uhum, voltar, até que ponto a gente voltaria a ter um movimento pré-pandêmico. O nosso grupo, a gente publicou, por exemplo, a gente teve uma diminuição de 79% das colonoscopias. Então, era uma uhum, taxa de diminuição assustadora. Então, por isso que uhum. a gente decidiu já publicar os trabalhos, porque já tinha uma diferença estatística com esse número de lesões, de lesões. Então, acho que esse foi o principal limitador. Um dado importante do seu estudo é a questão da metodologia, né? Como você já comentou. Então, só dizendo que eu também considero um ponto forte, porque você colocou a questão do cálculo amostral, da escolha do estudo como randomização, do, da colocação desde o início já da, do, quando você colocou o seu estudo já cadastrado no Clinical Trials, tudo isso é importante. Eu queria que você falasse rapidamente para as pessoas que planejam um estudo randomizado como o seu, como esses dados são relevantes. Então, acho que esse estudo realmente a gente fica muito feliz, principalmente com a metodologia. Muitas mentes pensando, né? Dr. Fauzi, o Gustavo Andrade, o Bruno Martins, muita gente pensando na metodologia. Então, tem alguns pontos. É porque as revistas estão cada vez ficando mais rigorosas, então a gente tem que seguir alguns passos certinhos. Então, o estudo tem que ser pensado, tem que ter uma metodologia já pré-determinada e alguns detalhes que fazem toda a diferença também. Esse estudo, então, como você falou, foi registrado no Clinical Trials. A gente pensou em testar a técnica antes de começar a randomização. A gente colocou todos os pacientes no REDCap. A gente fez a randomização pelo REDCap, então não é mais aquela coisa do envelope que pode dar pano para algumas críticas. É, então, a gente tentou fazer ao máximo com rigor científico mesmo. Então, eu acho que essa acho que é uma grande beleza desse estudo mesmo. Ok, Luciano, parabéns. Eu queria, por fim, que você concluísse para a gente o seu estudo e o que fica de mensagem para as pessoas. Depois eu vou fazer uma pequena ainda uma pequena pergunta meio que fora do estudo para você, tá bom? Tá ótimo. Então, acho que apesar do mundo, né, científico querer umas respostas mais comparar uma técnica ou a outra, eu encorajo, principalmente aos novos endoscopistas, mas para todo mundo, a entrar de cabeça, a mergulhar nessa técnica underwater. Então, agora, às vezes um endoscopista pode preferir mais uma técnica do que a outra, algum tipo de lesão ele prefira. Então, eu acho que é uma ferramenta, é mais um tipo de procedimento, é promissor, a literatura está falando isso, não só esse trabalho, mas eu acho que a gente tem que perder um pouco do medo d'água, digamos assim. Essa acho que é a grande mensagem desse estudo, e acho que a grande mensagem que eu queria deixar para todos os endoscopistas que estão escutando esse podcast. Ok, Luciano, duas questões que ficam para mim como perguntas além do meio que fora do estudo, mas muito relacionado a isso, é o que você pensa que se essa técnica não foi propriamente seu estudo, mas se ela pode ser aplicada, como você enxerga, se ela pode ser melhor aplicada para quando a gente se depara com lesões residuais ou lesões recorrentes, né? Do cólon, né? E, e uma mensagem também que é nosso medo sempre, para quem não detém a expertise, da perfuração, porque eu não estou criando o coxim, então o medo sempre é perfuração. Então, são duas questões que eu queria que você colocasse aí ao final. Então, os dados práticos, hoje o que eu vejo para recorrência, ela é uma técnica, na recorrência, ela é ainda mais superior mesmo
do que a técnica convencional. Quando a gente injeta numa lesão que já teve uma tentativa prévia ou que tem fibrose por algum motivo, tende o tecido normal a subir e o tecido mesmo adenomatoso, ou neoplásico, a ficar aderido à muscular própria. Então, tornando a ressecção ainda mais difícil. Com a underwater, não. Essa técnica é, permite uma ressecção mais segura e mais eficiente de lesões residuais. Acho que aí a técnica é ainda melhor, ainda aí realmente é a técnica, eu acredito que seja a técnica de primeira linha. Em relação à perfuração, sempre que a gente está começando, a gente não acredita, né, que não vai perfurar. O que eu posso te dar como mensagem, é lógico que a casuística é bem menor com Underwater que a técnica convencional, que é muito mais antiga e ainda muito mais utilizada, mas todos os casos de perfuração com a Underwater foi com alguma modificação em relação à técnica. Então, ou uma coisa que eu aconselho, nunca faça Underwater na retrovisão, porque você perde esse negócio da submucosa e da mucosa enrugar. Então, você não tem a proteção e a muscular própria com o colo esticado, então ele não vai ter essa proteção de flutuar. Então, é perigoso, nunca faça. Uma outra dúvida que é frequente, que as pessoas não devem fazer, também é uma mensagem, é injetar primeiro e depois fazer underwater. Isso também Uhum. não deve ser feito, porque você perde também esse mecanismo também, porque quando você injeta, você estica, você aumenta o espaço. Então também Uhum. torna o procedimento perigoso e já tiveram relatos de perfuração justamente com essa, digamos, técnica combinada. O inverso não é proibitivo. Você pode primeiro, de repente, começar a ressecar underwater e, de repente, algum fragmento você quer tirar, de repente, porque você precisa, numa retrovisão, injetar, isso você pode fazer. Underwater primeiro e convencional depois, mesmo na mesma lesão, você pode fazer. Mas o inverso, eu acredito que seja proibitivo. Não fazer, isso é uma pergunta muito comum. A outra coisa é aquele medo de você jogar água e na hora de vai cortar, é, a lesão não está debaixo d'água. Então, para o procedimento, joga a água de novo, vê se vai cobrir a lesão. Se não cobrir, você abre a alça e faz novamente. Mas por quê? Porque tem um efeito dissipador de calor também, não é só boiar a lesão, o princípio da underwater. Você tem Uhum. que ter o efeito dissipador de calor da água. Então, isso é muito importante, não cortar a lesão se ela não estiver sobre a água também. Se você respeitar esses princípios, não fazer na retrovisão, não injetar primeiro e sempre cortar com a lesão debaixo d'água, praticamente, não existe nenhum caso na literatura que teve perfuração respeitando esses três fundamentos. Perfeito. Luciano, olha, parabéns pelo seu estudo, parabéns pela sua apresentação aqui. Eu acho que esse tipo de contribuição é muito importante. Parabéns para todo o grupo do ICESP. Eu sei que atrás é claro que você está apresentando o trabalho, você é o autor principal, idealizador, que trabalhou mais. Eu sei que tem um grupo muito grande atrás. Conheço todos do ICESP, um grupo espetacular. Sei de todo a fantástica contribuição que todo o grupo já fez, ainda fará. Então, parabéns a você especialmente, e a gente espera novas contribuições e e uma próxima presença sua aqui para a gente discutir futuros aspectos aí, tá bom? Muito obrigado, um abração para você. A gente espera ter contribuído com esse podcast para as pessoas. Estimula que todos participem, ouçam, divulguem e vamos em frente. E logo, logo teremos vários outros aí, tá bom? Luciano, um abraço para você. Obrigado pelo convite. Também queria agradecer novamente, como você colocou muito bem. O ICESP tem um grupo muito forte. Às vezes tem pessoas mais dedicadas à parte científica,
Mas lembrando que para fazer ciência, muitas vezes tem alguém que naquele momento também está fazendo um exame de urgência na UTI, está cobrindo a gente. Então, é um grupo muito forte que eu acho que cada um joga na sua posição, mas todo mundo realmente em prol dos pacientes, em prol também dessa parte científica. É isso aí. É isso aí. Dessa forma que a gente pensa a SOBED para a gente levar todos os endoscopistas nós juntos da melhor forma possível. Um abração para todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.